Fala galera que acompanha o canal Dicas Binárias, mais uma vez estamos aqui depois de muito tempo, depois de uma parada aí, parada técnica. Voltamos aqui com um assunto hoje que eu queria discutir com vocês, muito interessante, muito legal, que são os dados históricos da Binary. Deixa eu fechar aqui, eu tô com algumas coisas preparadas, eu vou aqui no site da Binary. E eu quero mostrar para vocês algo muito interessante que a Binary disponibiliza para que a gente não precise, por exemplo, se a gente tem uma estratégia e a gente quer testar essa estratégia, a gente não precise montar um robô e aí colocar o robô rodar e aí esperar ele dar vários resultados e a gente ver se vale a pena ou não, tá? A gente consegue fazer isso de forma um pouco mais rápida aqui com esses dados, usando Excel, usando algumas fórmulas que eu quero mostrar para vocês. Talvez seja um vídeo um pouco mais longo, mas tenho certeza que é um vídeo que vale a pena ser visto e ser estudado aqui. Enfim, espero que vocês gostem aí e utilizem isso para conseguir provar aqui se é real ou não a gente ganhar dinheiro na Binary, tá? Ou de que maneira é mais fácil a gente ganhar, ou melhor, né? Qual é a melhor maneira. Beleza? Eu acho que é isso. No final do vídeo eu quero convocar vocês para uma força-tarefa. Depois eu explico ali pra gente tentar baixar o máximo possível de dados da Binary, beleza? Então é o seguinte, aqui no site da Binary, eu não sei porque o meu tá com problema aqui o site, eu tenho que sempre abrir no anônimo, enfim. A gente vem em WebTrader, tá? Isso, alguns dizem que a Binary, o site da Binary vai acabar e depois vai pra Deriv. E aí eu não sei se eles vão manter isso, tá? Então é importante a gente conseguir baixar o mais rápido possível isso. Aqui em recursos tem dados históricos e eles disponibilizam até um ano atrás todos os dados do que funciona aqui de mercados da Binary, tá? Eu quero saber agora no índice sintético contínuo, volatilidade 100, e eu vou baixar o histórico aqui de um dia para mostrar para vocês como eu faço, como eu tenho feito e tentar agilizar um pouco mais. É algo bem trabalhoso mesmo, mas eu acredito que a gente se unindo a gente consegue baixar bastante dados aí. Depois quero mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vamos lá. Eu quero aqui, eu vou fazer em junho, tá? Que tem o mês cheio. Eu vou colocar 1º de junho. Aqui no canto direito, em cima, tem a data, o dia, e do lado tem a hora. Tem todas as horas e com minutos aqui de 5 em 5, desculpa, tá? O que acontece? Aqui ele está no gráfico de um dia. Ele está no dia 6 do 1. Desculpa, 1 do 6, aqui em inglês, né? E a gente aqui num dia vai em um tick, que ele vai mostrar o gráfico, então, como a gente está acostumado a ver. E aí a gente vai conseguir baixar todos os dígitos, tá? Infelizmente a gente tem que baixar hora por hora, tá? Hora por hora, dia por dia e mês a mês, tá? Não tem outra maneira, é assim que eles disponibilizam. Então, o que acontece? A gente vai aqui no dia 1º do 6, na hora 0, espera o gráfico carregar, vai nesse ícone aqui de compartilhar, né, Share Chart, e coloca em CSV, que aí ele vai baixar em arquivo Excel, tá? E assim sucessivamente, vai na hora 1, espera o gráfico carregar, compartilhar, CSV. Beleza? Vou fazer a hora 2 aqui só pra gente pegar bem. Hora 2, espera o gráfico aqui carregar, e aí compartilhar, CSV. Beleza? Isso tu vai fazer em todas as horas, tá? São 24 horas que a gente precisa baixar. 24 arquivos, tá? Eu já tenho ele baixado aqui, tá? Para facilitar um pouco, para não ficar grande o vídeo. Ele vai baixar 24 arquivos e aí tu cria uma pasta com o dia, ó, 1º do 6 de 2022. E nessa pasta, depois de ter baixado todos, tu coloca os 24 arquivos que foram baixados do dia 1º do 6, tá? Para que isso?
Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui a primeira hora desse dia 1º do 6. O que vai vir em cada arquivo desses? É o dia, a hora e o preço, tá? É isso que eles disponibilizam, e aqui tem o dia inteiro, né? Vou ver se eu consigo rolar para baixo aqui. Aqui. Eu tenho 1802 linhas, tá? Que seria um dia inteiro. Por que 1800? Descontando ali a primeira linha, uma hora tem 60 minutos e 60 minutos de 60 segundos. São 3.600 segundos por hora, mas na binary vocês veem aqui que é de 2 em 2 segundos, porque cada tique ele tem a demora de um tique para outro são 2 segundos, não é de 1 em 1. Pelo menos aqui na volatilidade 100. Tem os de 1, mas não é esse que eu estou baixando, tá? Então, em uma hora tem 3.600 horas, dividido por 2, que é um tique a cada 2 segundos, 1.800. Então, cada hora, cada arquivo desses tem que ter 1.800 linhas, tá? Por que tem 1.802 aqui? Porque aqui já tem a hora 1, que não seria da meia-noite lá, né? Aqui já está a hora 1 contando. Desculpa. O primeiro segundo da hora 1. E lá em cima tem esse título aqui. Então, daqui, que seria a hora 0, até o final lá, da hora 0, que seria esse segundo aqui, esse tique, são 1.800. Beleza? Tranquilo. Vamos lá para o próximo passo, tá? Como eu filtro isso agora para a gente conseguir lançar a estratégia, porque esse arquivo aqui, como eu falei para vocês, é só o arquivo de uma hora. Tem aqui no Excel uma ferramenta que, se a gente for em arquivo, desculpa, deixa eu lembrar agora, dados, tá? Aí, obter dados do arquivo, da pasta, tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso agora juntar tudo, né? Eu preciso juntar essas horas, e essa é a maneira mais rápida e fácil que eu encontrei, tá? A gente escolhe então aqui a pasta, eu estava em downloads, então eu escolho a pasta que estão todas as minhas horas lá e coloco abrir, tá? O que o Excel vai fazer? Ele vai juntar todos os meus arquivos aqui. Nessa primeira tela eu coloco combinar e transformar dados, porque eu quero mexer um pouco neles aqui para ficar um pouco melhores, tá? Vamos lá. Aqui nessa tela é importante que não tenha um delimitador, tá? Eu não quero colocar esse delimitador, então bota personalizado, aí não bota nada aqui. E esse aqui eu sempre também coloco não detectar, acho que fica um pouco mais rápido, tá? Ok. O que ele vai fazer agora? Vai carregar minha lista aqui, que é o Power Query, acho que é essa palavra aqui, do Excel, tá? O que ele fez aqui? Ele juntou já todos os meus dados. Aqui tem o arquivo que ele tá, o arquivo de onde vem o dado, e aqui estão os dados, tá? O que acontece? Essa primeira coluna eu não preciso, tá? Então eu coloco remover coluna aqui, não quero ela. Aqui primeiro eu coloco por ordem crescente, que ele não vai estar em ordem, então eu coloco em ordem crescente, significa que ele vai colocar lá da hora 1 do dia 1º do 6, desculpa, da hora 00 do dia 1º do 6 até a hora 24, né, 23 do dia 1º do 6, que eu baixei só um dia. Aqui eu tenho todos os meus dados de um dia agora juntos. O que eu faço mais? Deixa eu ver onde é que é isso aqui, transformar, onde está aquela, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Achei aqui em remover coluna, não, desculpa, remover linhas, a gente coloca em remover duplicadas, tá? Por quê? Porque todos os arquivos têm esse título, então a gente remove eles
vai ter um título ainda que vai sobrar, porque ele remove duplicada, não remove todas, né? Que a gente pode tirar depois, beleza? Então é isso, excluí a primeira coluna aqui que eu não preciso, eu coloquei por ordem crescente e eu removi as linhas duplicadas, tá? Já posso colocar aqui, clico aqui em fechar e carregar, beleza? O que acontece? Ele carregou aqui no arquivo que eu tava mesmo, ele vai carregar no arquivo que tu tá bom? Ele carregou então toda aquela minha coluna. Eu vou colocar aqui, eu boto em design da tabela, converter em intervalo, tá? Porque eu não quero essa, aqui eu posso excluir essa minha primeira, não quero também. E aí, aqui eu tenho agora 43 mil, eu vou excluir, lembra que eu falei que sobrava uma, vou excluir isso aqui. Eu tenho 43.201, por quê? Porque esse meu horário já é do dia 2, ó, então esse aqui eu poderia excluir também. Então eu tenho 43.200 200 linhas ou 200 ticks. Vamos ver se está certo isso. Eu tenho aqui então, eu baixei um dia, né? Então um dia tem 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Então eu tenho 86.400 segundos em um dia. Dividido por 2, porque cada tique é 2 segundos, 43.200, tá? Significa que esse dia aqui está bem certinho, ele está bem completo, tá? Tem dias que não estão completos, tá? Às vezes falta alguns tiques no meio, às vezes falta 1 ou 2 minutos aqui. Também acho que para nós não vai fazer muita diferença, beleza? Vamos lá. Eu estou em um dia, tá? Isso a gente vai fazer para o mês inteiro. Então, tu fez esse dia aqui, ou tu baixa todos os arquivos direto aqui em uma pasta. Quantos arquivos vão ser? Vão ser 30 dias vezes 24. São 720 arquivos que tu vai ter aqui se tu quiser fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não aconselho, tá? Aconselho vocês a fazer de um em um dia, ver se tem as 43.200 linhas e aí salva esse dia, tá? Vamos salvar aqui. Salvar como... eu vou salvar em qualquer lugar, cria uma pasta daí. Aqui na verdade eu poderia ter o seguinte, ó. Downloads, eu vou criar uma pasta aqui que é julho de 2022. E aí esse dia aqui eu vou colocar dentro, não vai ir porque eu acho que está aberto aqui. Tá, ele não vai ir porque está aberto o meu arquivo ali. Deixa eu fechar aqui. Dia 1º. Aqui, julho, tá. Esse aqui é o dia 1º de julho de 2022, beleza. Tá, então eu salvo aqui os meus downloads, eu vou botar pra cá. Então, vai ter o dia 1º aqui, que tem todos os arquivos. E aí eu criei depois essa, juntando todos lá, como eu mostrei o processo para vocês, eu criei essa planilha aqui que tem um dia inteiro. E aí depois eu vou pegar essa planilha que tem um dia inteiro e vou juntar todos os dias, tá? Deixa eu ver se ele salvou certo isso aqui. Tá aqui meus arquivos. Beleza? Então é o seguinte, para a gente conseguir retirar as informações agora aqui, a gente faz o seguinte. Seleciona a coluna A inteira aqui, vai em dados e vai texto para colunas, tá? O que a gente vai fazer? Vai separar as colunas aqui para a gente conseguir tirar o preço. Avançar, eu vou em vírgula, porque o que delimita aqui as minhas informações é uma vírgula, tá? Olha aqui, ele vai criar essas 3 colunas, que é do dia, do horário e do preço, tá? Avançar, concluir. Beleza? Tá aqui, ó. Ele separou agora as minhas colunas aqui. Aquele valor que eu tinha inteiro, agora está dividido em 3 colunas. O dia e o horário, se vocês não quiserem, pode excluir aqui, tá? Se vocês não fazem análise com horário, enfim, também não custa deixar aqui.
o que acontece? Agora, eu posso tirar informações daqui, tá? Quais são as informações que eu preciso aqui? Deixa eu criar uma... Aqui eu quero se ele é... Qual é o último dígito, né? E se ele é acima ou abaixo. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui fica bem a critério de vocês, tá? O que vocês vão nomear aqui ou vão tirar disso, aí vocês escolhem, tá? Eu vou ensinar vocês a tirar o dígito e o acima-abaixo, que é um pouquinho mais simples. Esse número aqui, às vezes ele não é um número reconhecido como número, tá? Então a gente precisa fazer um esquema aqui para ele reconhecer como número e ele também conseguir tirar o zero daqui, ó, porque nos valores que tem zero no final, ele não coloca o zero, tá? O Excel não coloca, ele não lê depois o zero como um dígito. Então a gente vai fazer um esquema aqui para ele reconhecer o zero como dígito. Como, tá? Vou inserir uma coluna aqui. Eu vou fazer bem devagar, porque tem gente que não é muito acostumada com o Excel, tá? Botão direito na coluna, inserir, ele vai inserir uma coluna aqui do lado. Quantos caracteres tem aqui, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Tem 8 caracteres normalmente. O número tem 8 caracteres aqui, nesse caso, tá? Nesse caso. Quando tem o zero, ele tem 7 caracteres. Quando, vamos supor que aqui não tivesse esse valor aqui, que vai acontecer, ele teria 5 caracteres, tá? Então a maneira de a gente conseguir isolar o zero ou fazer com que leia esse zero é assim, tá? A gente coloca o igual, faz a função se, tá? Se esse número, se o número de caracteres, tá? De quem? Desse aqui, fecha ali fecha o colchete, não lembro como é que é o nome desse negócio aqui, aspa, não é aspa, parênteses, me deu um branco. Se o número de caracteres ali dessa célula for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se ele for de 8, então o valor verdadeiro, se isso acontecer, se tiver 8, então o valor se verdadeiro vai ser ele mesmo, tá? E se o valor for falso, ou seja, se não tiver 8 caracteres nessa célula, que é o caso dessa aqui, por exemplo, eu quero que seja, aspas, 0, tá? Fecho essa aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, tem mais uma, fecho duas, tá? Essa é a função, vocês vão ver o que vai acontecer, não tinha duas, tá? O que eu fiz aqui? Deixa eu só agora puxar, a gente consegue puxar aqui, ó, para que todos eles tenham aquela função. O que acontece? Se tiver 8, eu coloquei uma função aqui que significa que se tiver 8 caracteres aqui, então eu vou repetir esse número. E se não tiver 8 caracteres, que significa que tem um zero, que era para ser 0, o meu valor aqui vai ser 0, tá? Essa é a maneira que a gente encontrou aqui, eu e mais uns amigos, de conseguir tirar o 0 daqui, tá? Então o que acontece? A gente então copia essa função, tem uns botões aqui, pessoal, esse vídeo é de estudo, tá? Então vai ficar um pouco comprido, talvez seja bem comprido, mas eu quero ensinar para vocês o passo a passo aqui bem direitinho para que a gente consiga fazer. Tem uns botões de atalho aqui importantes e interessantes no Excel, tá? Que é o Ctrl. Se eu tiver com essa minha célula selecionada, como são muitas linhas, às vezes eu quero ir lá para a última linha. Então eu clico Ctrl, deixa eu botar aqui, Ctrl mais a seta para baixo, tá? Eu não consigo, vou botar seta abaixo, tá? Ctrl mais seta abaixo vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou lá para minha última linha, tá?
ou a última linha que tiver algum conteúdo, tá? É isso que ele faz. E se eu clicar então em Ctrl para cima, voltei lá para minha última célula que tem conteúdo. Tu vê que ele voltou para essa, não para essa, porque ele vai entre os conteúdos, beleza? Se eu clicar Ctrl, Shift e a seta, ele vai até embaixo selecionando, tá? Isso é muito importante para nós. Então, Ctrl e seta, ele só vai lá para cima e para baixo, para onde tem texto ainda. E Ctrl Shift, segurando Ctrl Shift e a seta, ele vai selecionando, ó. Quer ver? Aqui eu estou aqui embaixo, vou clicar um Ctrl Shift e seta acima, ele vai selecionar a tela em cima. Beleza? Para que isso? Porque aqui eu quero fazer com que essa fórmula agora ela seja aplicada em todas as células. Então, eu clico, dou um Ctrl C aqui para copiar. O certo seria, então, eu ir até lá embaixo, Ctrl seta. Aqui eu seleciono todas, Ctrl Shift, seta para cima, tá? Tu vê que ele foi até onde já estava até onde tinha texto, ó. E aí eu clico com Ctrl V e agora ele aplicou a minha fórmula em todas as linhas aqui da planilha, tá? Até onde eu selecionei que ele aplicasse, beleza? Então vamos lá, último dígito agora, igual a direita, que eu quero agora o último dígito da direita, né? Qual é o texto? Esse aqui, ponto e vírgula. Número de caracteres que eu quero da direita para a esquerda, eu quero 1, eu quero o último, então 1. O que ele vai fazer? Ele vai tirar só o último dígito aqui do meu preço ali, tá? Eu quero aplicar para todo mundo aqui, então, Ctrl C, vou aqui, né, onde tem o texto, dou um Ctrl seta para baixo, vou até aqui, né, que eu preciso selecionar, Ctrl Shift para cima, selecionei tudo aqui e Ctrl V. Ó. Tô com todos os meus últimos dígitos aqui, tá? Beleza. Vamos lá, acima e abaixo, como é que eu faço? O que é acima e abaixo? Abaixo, esse valor, por exemplo, tem que ser menor que esse. Se fosse acima, esse valor tem que ser maior que esse. Então eu posso fazer uma fórmula seguinte, ó. Se, então, esse valor aqui for maior que esse valor aqui, tá? O que vai acontecer se ele for maior? Eu quero que escreva ali, abre aspas, acima, tá? Se não for acima, ou seja, se o valor for menor, o que ele vai ser? Que no meu caso que é o valor falso, vai ser abaixo. Tá? Fecho isso aqui. Beleza. Vamos tentar fazer um teste aqui, ó. Copiei. 11.636.76, 11.634. Então foi abaixo? Foi abaixo, ó. Não, desculpa, aqui eu não... aqui. Eu vou fazer de novo, tá? Vamos voltar aqui. Esse valor aqui, ó. Então, aqui. Se esse valor for maior que esse valor, então eu quero que ele apareça aqui acima. Se não, eu quero que apareça abaixo. Ou vocês podem escolher o que vocês quiserem, substituindo esse acima e abaixo com o que vocês quiserem, tá? Então ele aqui, ó, esse valor é menor que esse, então eu coloquei aqui que é abaixo. Quando ele veio para cá, ele foi abaixo. E assim sucessivamente. Vamos botar um acima aqui, ó, vou pegar um aleatório. 11.643, 11.645, então foi acima, tá certo? Beleza? Eu vou agora copiar essa minha função. Vou ir até lá embaixo. Ctrl Shift seta. Fui até lá em cima, Ctrl V.
tá? Beleza. Agora estou com todas as linhas aqui, dizendo qual foi o último dígito e dizendo se foi acima e abaixo. Cara, com isso aqui, tu já consegue fazer muita coisa. Aí é o que eu estou falando para vocês. Vocês agora têm um dia, ou um mês, ou um ano, dependendo de o quanto vocês vão baixar, de informações de qual é o último dígito ali e se foi acima e abaixo. Então, a estratégia que vocês quiserem colocar aqui, agora vocês podem colocar, tá? Eu vou mostrar exemplo do que eu fiz agora, mas é um exemplo. Daqui vocês podem tirar tudo, então não esqueçam que eu fiz só 1 hora, vocês façam um dia, tá? Fiz só um dia, vocês façam um mês inteiro. E aí uma dica para vocês é a seguinte: um mês, separem aqui as abas de 15 em 15 dias, tá? Por quê? Porque o Excel ele tem aqui um número limitado de linhas, tá? Então, coloquem aqui 15 dias e depois coloquem 15 dias na outra aba. Eu vou mostrar para vocês ali, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação a Excel, aqui vocês me mandem uma mensagem. Enfim, a gente vai conversando, tá? Eu sei que nem todos manjam assim de Excel, mas não é uma ferramenta também tão difícil de mexer. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu fiz, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou no over 2 aqui. Depois que tiver os 15 dias e a estratégia, são arquivos grandes, tá? Bem grandes. Vou colocar aqui esse aqui. Ele vai demorar um pouco para abrir, eu vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar tão longo. Voltei aqui, demorou 1 minuto e meio para abrir o negócio aqui, mas agora foi, tá? Tem duas coisas que eu quero falar para vocês ainda aqui. Depois que vocês estiverem com os dias, tá? Separados, como a gente fez esse dia primeiro, o que vocês vão fazer é talvez pegar uma planilha nova, tá? Nova planilha. E aí, pegar todos os dias que vocês têm, seja com aquele valor antes de a gente fazer essas colunas aqui, seja agora, tá? Mas vocês copiam daí o conteúdo de cada dia e lançam nessa planilha nova, tá? Beleza? Aí, por exemplo, aqui foi o dia 1º, então o dia 2, vocês abririam a planilha do dia 2 aqui, como essa, e aí colariam aqui embaixo, tá? Para ficar então todos os dias, daí um depois do outro. Sempre cuidando para que tenha 15 dias em cada aba aqui, tá? Pode criar outra aba e continuar colando, tá? Vamos lá, abrir estratégia aqui. É o seguinte, a segunda coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: se vocês colocarem aqui, ó, eu vou colocar uma fórmula qualquer aqui, tipo, se esse número for igual a 6, eu quero que faça certo. Se não for igual a 6, errado. Errado. Pessoal, desculpa se o microfone estiver muito baixo, tá? Eu não estou com equipamentos profissionais aqui. Ó, vocês viram que eu coloquei uma fórmula aqui de se esse número fosse 6, eu queria que tivesse escrito certo aqui. E ele escreveu errado, que significa que não é 6. Por quê? Porque ele não está reconhecendo isso aqui como um número. Tá? O que a gente faz para consertar isso? Simplesmente pega essa coluna aqui, copia ela, botão direito e aqui, ó, copia valores, tá? Copia valores. Ela vai copiar o que já tinha. Aí, poxa, o que ela fez aqui? Tá. Eu preciso selecionar agora todos esses meus valores. Como é que eu seleciono? Ctrl Shift, tecla para baixo, tá? E aí eu clico nesse ícone aqui e coloco converter em número, tá? Que ele vai converter então essa informação aqui que ele achava que era um texto em número, tá? Vamos ver se deu certo lá em cima.
Ó, agora tá certo aqui. Por quê? Porque essa aqui é igual a 6, ele reconheceu o 6, e aí eu disse que se fosse 6, ele escreveria certo. Então agora deu, tá? É mais um detalhe aqui, se o pessoal tiver dúvida, porque depois fazendo as estratégias aqui, se não reconhecer é por causa disso. Beleza? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu separei uma estratégia de over 2, acima de 2. Então aqui eu deixei só o dígito, porque não me importava mais nenhuma outra informação, pelo menos agora, aqui. E aqui eu fiz uma coluna da entrada. Aí, pessoal, aqui realmente tem que manjar um pouco mais de Excel, para a gente conseguir lançar estratégias, tá? Qual era a minha estratégia nesse caso aqui? Deixa eu estar filtrado aqui. Deixa eu limpar o filtro aqui. Caso vocês tenham alguma estratégia que vocês acham que é boa, vocês me avisem, mas assim, ó, eu já adianto de antemão aqui para vocês, por esses testes aqui, pelo menos em um mês, eu não acho que menos de um mês seja uma amostra, tipo, sei lá, um dia, 15 dias, eu não vejo que seja uma amostra boa para a gente retirar, para dizer se uma estratégia funciona ou não. Para mim, tem que ser no mínimo um mês de teste, um mês testado aqui, para te começar a dizer que algo vai funcionar ou não, tá? Mas uma estratégia pura, o que eu digo estratégia pura? Deu 2 pares, eu vou jogar ímpar. Deu 3 abaixo de 2, eu vou jogar acima. Esse tipo de estratégia, ele não vai funcionar na Binance. E eu provo para vocês aqui, na planilha, com matemática, que não dá certo. Tá? Por quê? Porque tem momentos que tem muito erro, tem momentos que tem muito acerto e não é uma linha contínua isso, os números passando. Então, esses momentos ruins que vão ter vão nos quebrar as pernas, tá? Tu pode até ganhar um dia, 2, 10 dias, mas no 11º tu vai perder tudo, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, por exemplo? A minha entrada da estratégia é a seguinte. Vou iluminar aqui só para vocês saberem. Eu coloquei que o A5, esse aqui, ele tem que ser menor ou igual a 2. O A4 tem que ser menor ou igual a 2. O A3 tem que ser menor ou igual a 2. Tá? O que é isso? Eu estou querendo que 3 números aqui sejam menor que 2, para eu jogar depois que esse número que vai aparecer vai ser maior. Ou seja, estou esperando 3 números menores que 2 saírem para eu jogar maior que 2 aqui. Tá? E esse número aqui tem que ser maior do que 2 para ele conseguir daí ler esses 3 como menores. Beleza? Essa é a minha entrada. Então a minha estratégia é simples. Eu estou esperando sair, por exemplo, um 0, o 1 e o 2, que são menores ou iguais a 2, para eu dizer que esse número aqui vai ser maior que 2. Vai ser, por exemplo, um 5. Tá? Então, esse número aqui, para que a minha planilha que leia que esses 3 números aqui vão ser menores do que 2, esse aqui tem que ser maior também, para eu conseguir isolar esses 3, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Aí, aqui está a minha estratégia, tá? Se isso acontecer, se esse aqui for menor ou igual a 2, se esse for menor ou igual a 2, se esse for menor ou igual a 2 e se esse for maior que 2, o que vai acontecer? Vai dar a entrada. Então eu coloquei para ele escrever aqui entrada. Se não der entrada, ele vai dar um risquinho, que significa que não deu nada, não deu nenhuma entrada, tá? Então aqui, se eu rolar um pouco para baixo, eu vou achar aqui, ó, aqui tem uma entrada, tá? O que acontece? Esse aqui menor que 2, esse menor e esse maior. Então entrou, tá? O que é a minha próxima coluna? É se deu vitória ou não, tá? Então a minha fórmula, olha como é que é essa fórmula. Ela é a seguinte. Depois vocês pausam o vídeo, copiem aqui, vocês podem copiar para... Eu não vou explicar Excel, que senão esse vídeo vai ficar com 2 horas, eu acho. Mas o que acontece? Ele vai ler, se aqui está escrito entrada, então ele significa que aqui eu preciso ler se esse número aqui foi maior do que 2. Se ele for maior do que 2 aqui, e aqui tiver, seja, se aqui tiver escrito entrada, e aqui for maior que 2, teria que ser win.
Se está escrito entrada e for menor ou igual a 2, é loss. Então aqui, ó, esse número foi 2, foi uma derrota, tá? Então é isso que está fazendo essa segunda coluna. A primeira coluna é a minha estratégia, quando que vai entrar. A segunda é se deu win ou loss a minha estratégia. Aqui na terceira coluna, ele está lendo se esse número aqui, ó, é acima de 2 ou não. Para quê? Porque eu quero fazer uma porcentagem de o quanto desses números aqui dos últimos 15, 20 ou 25, eles são acima de 2 ou não. Então, essa minha porcentagem aqui, por exemplo, pega esses últimos 15 dígitos, se são over ou não, e coloca a porcentagem deles de over, tá? Que é essa aqui. Esse aqui também. Ele está pegando meus últimos 20 dígitos daí, tá? E dizendo a porcentagem que é acima de 2 ou não, que é essa aqui. Pra quê, tá? Porque essa foi a minha eu não acredito, eu vou mostrar pra vocês aqui uma estratégia pura, ela não dá certo, tá? Ela precisa ter algum outro elemento, e esse meu elemento nesse caso aqui é a estatística dos últimos 15, 20 ou 25 que eu estava tentando analisar, ver se dava para filtrar para ter menos loss, tá? O que acontece? Eu tenho essa planilha aqui, que eu vou ver o que está acontecendo aqui. Vocês podem fazer a planilha de vocês, tá? Que é uma análise daí do que aconteceu aqui, nesses meus dias. Ó, vocês veem que eu tenho aqui, ó, eu coloquei de 1 a 15 do 5 de 2022, é essa planilha inteira aqui, e depois do dia 16 ao dia 31 tá em outra aba, tá? Análise. Vamos para análise aqui. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o resultado, eu filtro então aqui, ó, no resultado, aonde tem win e loss, tá? Porque aí eu quero saber só a sequência de win e loss, para ver quantos loss seguidos tem, quantos win seguidos tem, enfim, contar eles, posso fazer um monte de coisa, tá? Foi o que eu fiz. Então eu pego aqui, ó, essa coluna, Ctrl Shift seta para baixo, tá? Copiei ela, Ctrl C e joguei aqui no resultado, tá? Ctrl V. Não vou fazer agora porque tá aqui já, tá? Não esqueçam que tem os outros 15 dias. Aí tu pega na outra planilha, faz o mesmo processo, depois na análise cola lá embaixo onde acabou essa aqui, tá? Usando o Ctrl seta, Ctrl Shift seta, como a gente está fazendo em todo o vídeo, tá? Beleza, o que acontece? Eu quero saber loss seguidos. Como é que eu faço isso? Eu coloquei aqui uma coluna que está lendo só o primeiro caractere aqui, que é L ou W, para saber se é loss ou win. E aí eu tenho que ter quantas colunas eu preciso, ou for preciso, que sejam preciso, para eu saber o número de loss seguidos, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando e concatenando um depois do outro, para que eu tenha essa sequência aqui, ó, por exemplo, aqui eu coloquei aqui 12, né? 12. De 12 seguidos aqui, o que ele está dando? Se ele está dando vários L seguidos, se ele está dando LW, ele vai fazer essa conta aqui. Eu acho que eu não vou explicar muito bem essa parte, só vou mostrar para vocês, para outra hora talvez eu explique melhor, tá? Mas ele está separando aqui a ponto de, nessa contagem, eu consegui fazer aqui, ó, quantas vezes deu um loss seguidos, tantas. Teve um corte no vídeo aqui, pareceu estranho, eu tive que parar aqui, voltei. Vamos lá, de novo. Então aqui, ó, a contagem de loss é quantos loss seguidos aqui, né? Quantas vezes ele acontece naquele mês inteiro ali, tá? Com essa análise aqui. Então vocês veem que aqui ele deu 2 vezes no mês 7 loss, 6 loss deu 7 vezes. Então isso, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês terem uma ideia. Cadê isso? Aqui, 6, 7 loss em acima de 2 é um absurdo, tá? Aqui, ó, 7 loss, ó,
2.500. Teria que ter 8.900 para aguentar. 6 loss. Teria que ter 2,5 para 2. Se entrasse com $1, tá? Vamos botar aqui 0,35. Abaixar um pouco. Mas mesmo assim são valores muito altos para que tu deixe um robô, por exemplo, sempre com aquela estratégia ali de acima de 2 rodando, tá? Tô abrindo coisa que tá. Então, uma estratégia crua não é boa, tá? Aqui eu dividi para minha análise aqui, tá? Só para vocês saberem aqui, ahn, as faixas de porcentagem aqui, onde acontece mais erro e vitória, enfim, para que eu conseguisse achar algum ponto aqui que fosse de mais seguro para entrar, para deixar um robô rodando, tá? Mas, gurizada, a ideia é essa, tá? A gente vai conversando, vai ter mais vídeos sobre isso, mas a gente vai falando. Eu já fiz estratégia aqui de par e ímpar, já fiz de match, tá? Para vocês terem uma ideia, em dígito em match, uma estratégia pura assim, sei lá, se aparecer zero, repete zero, se aparecer zero, dali 5 é zero. Ah, chegou aqui a 92 loss seguidos, eu acho. 90, 92 aconteceu uma vez, 90 aconteceu outra, então, assim, é uma estratégia pura, não funciona, tá? O que eu queria falar com vocês aqui? Queria fazer um mutirão aí, uma força-tarefa para a gente conseguir baixar todos esses meses aqui que a Binance tá disponibilizando, tá? Um ano, para que a gente tenha daí mais consistência nas nossas análises aqui. Eu acredito que eles não mudam o algoritmo aqui, tá? Da sequência, enfim, e também porque a probabilidade não tá? Se tem manipulação ou não, a gente vai descobrir, na verdade, rodando isso e rodando os robôs com relação a essas estratégias que aqui na planilha a gente vê que está dando certo, no robô não dá, então eu acredito que tem alguns artifícios que a Binance usa, por exemplo, delay nas entradas do robô. Não acredito que eles usem manipulação nos números propriamente ditos para cada pessoa e tal. Enfim, essa é uma outra conversa. Mas queria falar com vocês para a gente fazer um mutirão. Cada pessoa baixa, sei lá, 15 dias, cada pessoa baixa um mês, 10 dias. E assim a gente conseguir juntar, eu junto tudo isso e aí disponibilizo para todo mundo esses arquivos aí, esse arquivo de um ano de dígito, para a gente conseguir lançar e ter uma amostra boa mesmo, para a gente ter as nossas estratégias testadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui. Deu 40 e poucos minutos de vídeo, mas vale a pena, tá? Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. A gente tem um grupo lá de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui também. Um grupo que não é um grupo de ensino, tá? É um grupo de compartilhamento de coisas da Binary. Então, não vá para lá achando que é um grupo que vai te deixar rico, mas é um grupo que tu vai achar pessoas que estão no mesmo objetivo e tentar compartilhar aquilo que tu já sabe, aprender um pouco, tá? Beleza, pessoal? Deixa o like aí, não esquece, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí e um abraço, até a próxima.